Vamos falar de encheção de saco, verdade, espontaneidade, mimimi. Tudo junto num vídeo só. Bora, bora! Bom, e aí que eu fiz um vídeo antes de ontem, e no vídeo eu tava falando e eu falei assim, você precisa deixar de fazer tal coisa e tal. E aí um seguidor me mandou mensagem dizendo, Caio, você não devia usar o devia ou precisa, você pode usar o pode, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. E eu falei pra ele, olha, eu posso até olhar pra essa minha linguagem, mas eu não vou perder minha espontaneidade para adequar a minha linguagem a esse mimimi do, fale desse jeito para ficar mais sutil, mais... E há uma semana atrás eu tava fazendo a roda de conversa sobre homens gays e eu fiz uma fala e um psicólogo veio falar pra mim, essa fala é um pouco chula. Enfim, por que eu tô falando isso pra vocês? Que a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é, às vezes, a gente vai ficando tão vigiado, tem que falar desse jeito, tem que parecer profissional, tenho que dar... que a gente perde nossa espontaneidade. Cara, às vezes eu falo palavrão, eu falo foda-se, eu falo, sei lá, dá o cu, entendeu? E aí, se a pessoa que tá do lado de lá, ela acha isso inadequado pro ouvido dela, bom... ela entendeu o que eu quis dizer? Se comunicou, tá valendo. Eu não tô aqui falando, por exemplo, de linguagens que vêm de uma herança, por exemplo, histórica, como, por exemplo, no caso da negritude, eu falar algo como não sou suas nega. A gente tá falando aqui de um contexto histórico de escravidão, não tô falando disso. Nesse sentido, a gente tem que sim adequar a nossa fala. Eu te fiz a live falando de adoção ontem. Eu não vou falar mais orfanato nunca mais, porque isso tem a ver com uma herança da guerra. Então, tem alguns termos que a gente pode aprender a falar melhor, porque eles carregam consigo um estigma. Não tô falando disso. Tô falando de poder comunicar e não ter que ser formal na comunicação. Eu não vou falar para um grupo de gays que são todos homens gays, de que o homem... progenitor ali, penetrando o receptor, não vai rolar, cara. Eu vou falar mesmo do cara que deu a bunda, entendeu? E por que eu vou falar desse jeito? Vou falar desse jeito porque o intuito da minha fala é comunicar. É fazer com que o cara lá do outro lado, que não é acadêmico, que não é psicólogo, que talvez nunca participou de um grupo de estudo, entenda o que eu tô falando. E aí, falando do outro caso, que a pessoa falou, não, talvez você poderia... Cara, eu tava falando que você precisa abandonar algumas ideias para poder botar energia em outras. Não é uma questão de você poderia, você precisa mesmo. Tem algumas coisas que se você não fizer, não vai rolar. Por exemplo, se você não dedicar tempo para aprender a tocar piano, você não vai aprender a tocar piano. Então não adianta eu vir aqui dizer para você, puxa, você poderia dedicar mais tempo a tocar piano ao invés de ficar dormindo. Não! Se você quer aprender a tocar piano, você tem que treinar. Se não treinar, não vai aprender. E ponto. E aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente é tão cuidadoso com dedos que a gente impede de dizer a verdade. Tem algumas coisas que são poderia. Puxa, você poderia trocar azeite por óleo de coco por óleo de girassol, seja ele é o quê? São opções. Mas tem coisas que não, que você tem que fazer mesmo. Se não fizer, não vai rolar, cara. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes a gente fica tão preocupado com a construção da linguagem, pelo modo que a pessoa está construindo, que a gente se tira a chance de ouvir a mensagem. Se você vir aqui no meu Instagram e você ficar preocupado se eu falo ou não falo um palavrão, se eu uso um verbo mais no imperativo, ou se eu faço uma comunicação mais sugestiva, você vai acabar se tirando a chance de ouvir o que eu tenho para te dizer. E se você tá comunicando muito preocupado em ser muito assertivo, em ser muito... você vai perder a tua espontaneidade. Eu tenho uma supervisionanda que na supervisão ela fala cu, buceta, ela fala um monte de coisa assim, desbocada e tal. Aí você vai ver os vídeos dela, ela faz assim, olá, eu sou a psicóloga X e hoje eu vou falar com vocês. É um saco, é chato pra caramba. E eu falo pra ela, leva a tua espontaneidade pra lá. E aí ela fala pra mim, mas eu vou falar pinto, buceta no vídeo. Ué, essa é você. Não tenha vergonha de ser quem você é, na tua linguagem, onde for. Não perde a tua espontaneidade, porque alguém pode se incomodar. Alguém vai se incomodar de qualquer jeito. Que se incomodem, então, com você sendo você. Ok? Então a lição do dia de hoje é...
São várias, né? Não perder a espontaneidade, não se ocupar demais observando o coloquismo do outro, poder observar mais a mensagem, mas acho que no final a lição do dia é que a sua comunicação seja autêntica, ou tenha uma comunicação autêntica. Tá bom? Então esse vídeo é sem mimimi, direto e reto. Se você gostou, quiser mandar pra alguém, pode mandar. Se não gostou, você que lute. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.